vai tomar detalhe. Vou fumar sim. Vai tomar detalhe. Vou fumar sim. Bom dia. E O pessoal já acordou mesmo ou está ainda dormindo? Vamos lá, pessoal. O assunto, a gente vai falar sobre o pentágono de perdas, mas eu queria começar, e não sei quem já viu uma palestra minha, de uma outra forma. De uma forma que dói um pouco de se ver, mas não entendam que eu sou louco. Eu só vou fazer algumas ações que, por exemplo, faz tempo que alguém não viu uma nota dessa? R$100. O que a gente faz? O que o varejo faz, infelizmente, todo santo dia? Joga dinheiro no lixo. Tem mais 100 aqui. Lixo. Não obstante, pode ter mais 100 que vai pro lixo. E para doer mais um pouquinho o pessoal que está lá no fundo, tem mais R$100 aqui que eu não vou jogar e que também vai pro lixo. Isso dói muito quando a gente fala do nosso negócio de varejo ou de qualquer tipo de negócio. Dói enquanto pessoa quando a gente vê dinheiro, sendo jogado no lixo. Mas dói muito mais uma imagem como essa. Dói muito mais uma imagem como essa. E a gente tem dados, não são tão atualizados, mas dão a magnitude de o quanto o desperdício impacta no mundo. 26 milhões de toneladas de alimento por ano são desperdiçados. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos no planeta a cada ano. Isso em fevereiro de 2019. Cerca de 30% do total produzido. E aí, é assim que a gente vê, infelizmente, as caçambas nos supermercados. Dói os R$100, mas dói e tem que doer muito mais. E é isso que eu gostaria de começar a nossa conversa sobre o método em si, que pode ajudar nessa redução de desperdício. Nosso motivador tem que estar, obviamente, no motivo dos R$400, que eu vou pegar rapidamente depois aqui, porque não se sabe, senão tem que honrar a profissão de prevenção de perdas, mas tem que doer por isso, porque o desperdício é consequência da perda. Então, quando a gente começa a olhar os dados, desperdício de alimentos no supermercado chega a 4 bi, a gente olha e entende o quê? E aí agora eu vou pegar o microfone aqui. Nós entendemos que quando a operação varejista olha a sua perda, ela tem que dar foco em alguma coisa. A gente não pode olhar tudo. O próprio professor Tejon já deu uma antecipação dos números, e grande parte das perdas estão nas quebras. E grandemente ele também falou que existem muitas variáveis, quando a gente fala de furto, quando a gente fala de perdas de inventário, mas quando a gente olha na essência, a fonte geradora de perda da quebra operacional é uma só, tem um nome: operação varejista. E isso significa que está tudo dentro de casa, tudo dentro do nosso negócio. E já que hoje é um dia de aprendizado, eu já aprendi uma nova, que é resiliência preventiva. Então essa resiliência preventiva faz o quê? Com que a gente trabalhe, tem que fazer com que a gente trabalhe dentro da nossa operação varejista muito forte. E esse trabalho dentro da operação varejista, e quando a gente olha, inclusive, fontes da Abras, quem já fez o curso de prevenção de perdas da escola da Abras, vai encontrar esse conceito.
né? Então não é algo da cabeça do Anderson, é algo que está lá, né, inclusive na escola da Abras, no curso online, né? Perda é prejuízo ligado à execução das operações. E desperdício é uma despesa desnecessária, é um mal aplicado que ocorre acima do planejamento, uma consequência em diversos momentos da própria perda. Quando a gente tem isso muito claro, essa distinção entre perda e desperdício, aquela foto, aquelas fotos, aquela sensibilidade que a gente tem, começa a ter, e olha todo esse dinheiro deixa eu juntar aqui um pouquinho, que a gente tem que ter para o negócio, faz com que a gente tenha que olhar para a gestão de perdas um passo acima. Quem já assistiu Sociedade dos Poetas Mortos, tem uma cena que o professor sobe em cima da mesa para ver as coisas sob outra ótica, de uma outra forma. E como que a gente tem que olhar isso de uma outra forma? Né? A prevenção de perdas, ela tem um viés, ela tem uma atuação muito ligada à operação, né? Não no sentido de trabalhar a operação, mas de ser operacional. Como o Peruzzi colocou, a área de prevenção de perdas é uma área estratégica. E como que a gente tem que atuar de forma estratégica dentro da prevenção de perdas? Porque ela acontece na cadeia como um todo. É só andar aqui pela feira, né? A gente vê que tem a questão do produtor, tem a questão do processamento, tem a questão da distribuição. A perda acontece no varejista, e aí o desperdício que muito se coloca só tem uma ótica no consumidor, né? Mas ela acontece desde a primeira etapa, ou seja, a operação varejista, ela se estende pela cadeia, e a nossa atuação enquanto prevenção de perdas, idem. Mas como olhar para essa operação de uma forma estratégica? Como trazer, né, um olhar diferenciado? É aí que entra o que eu chamo do pentágono de perdas, né? É olhar para cada etapa ou para cada processo do varejo sobre a ótica de 5 dimensões, 5 elementos fundamentais. Pessoas, e aí entra toda a parte da educação, toda a parte da contratação, toda a parte do engajamento. Pessoas, ou seja, todos nós, todos vocês que estão aqui, fazem parte da espinha dorsal do negócio. Por mais que a tecnologia venha, né, por mais que o mundo se desenvolva e muito mais rápido do que a gente imagina, as pessoas ainda são fundamentais, principalmente no aspecto da operação varejista. E os processos, que é o segundo elemento, vem fortalecendo isso tudo. E as dimensões, pessoal, elas acontecem, elas existem, coexistem na operação varejista de forma simultânea, porque os processos indicam o quê? Uma operação varejista menos madura não tem processos escritos. Uma operação varejista mais madura já tem processos escritos. Porém, ter processos escritos não significa que eles são a verdade absoluta. Processos precisam ser revistos, processos precisam ser olhados constantemente em busca do quê? De melhoria. Então, é uma ação contínua, que precisa de quê? Precisa de controle. Não adianta eu treinar, não adianta eu ter processo e deixar as coisas acontecerem. Eu preciso controlar. Faz parte sobre 2 aspectos. Um, meramente psicológico. A presença da prevenção de perdas em uma unidade de negócio, a presença da prevenção de perdas numa empresa, psicologicamente já gera redução de perda. Pelo aspecto do quê? É uma área de controle, é uma área de governança. E acima de tudo isso, tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu tenho pessoas, eu tenho que ter um aspecto de controle. Porque os controles, eu vou dar um pulo, vão gerar indicadores. Indicadores de performance operacional, indicadores de como essa loja está em relação às outras, indicadores de diversos tipos. Meio que uma forma repetitiva de falar, mas não dá para você pilotar um avião sem ter dados. Não dá para dirigir um negócio sem informação.
Não dá para gerir perdas sem indicadores. A partir do momento que, ao final da palestra, nós vamos ter os números das perdas, se a gente não fizer nada com esses números, eles não são informação. E aí a tecnologia vem para suportar tudo isso. Tecnologia é fundamental. Para quê? Para dentro da operação varejista e dentro do aspecto do Pentágono, suportar tudo isso. Desde um coletor de dados na operação de recebimento. E a gente ainda vê muita operação de recebimento sendo feita na unha. Né? Muita operação de recebimento sendo feita na operação bingo. Todos sabem como que é a operação bingo? Quanto tem aí? 5. Ah, tem aqui. Próximo, 20. 15. Ou seja, nada tecnológico, né? Nada tecnológico. E assim a operação não tem um controle, por exemplo, de segurança de ativos. Ou pensa, e aí a gente entra na questão da coexistência, que a tecnologia sem pessoas vai funcionar. Que a tecnologia sem processos vai dar certo. Então, as 5 dimensões nos levam a olhar, e eu trouxe aqui 4 macroprocessos importantes na operação supermercadista, nos leva a olhar cada operação dessa sob a ótica do Pentágono. Por exemplo, compra correta, que tem um impacto incrível na questão do desperdício, porque se compramos errado, não adianta ter a melhor operação dentro da loja, o produto vai ser jogado fora. Então, dentro da ótica da compra correta, a gente tem as 5 dimensões do Pentágono. Então, pode ser que quando vocês olharem a compra correta, entendam que em pessoas falta conhecimento do negócio. Ou que falta para aquele colaborador que está há 5 dias dentro da empresa, um processo de integração que faça ele ter consciência da importância das quebras operacionais. Ou, que está também relacionado com a questão de contratação, habilidades e competências para comprar corretamente. Por incrível que pareça, ainda existem negócios que compram no caderninho, que não usam o sistema, que usam o feeling para dar direcionamento para a compra. Feeling é importante, mas tecnologia, processo, pessoa, indicadores, suporta a decisão do feeling. Então, tudo isso pode estar ligado a pessoas, ou não. Sobre a dimensão processos, a gente pode entender que não tem uma política de compras. Se eu não tenho regra, como que eu vou comprar corretamente? Se eu não tenho uma política de devolução, que é uma coisa simples, mas que também, de novo, conhecendo, conversando, a gente entra em alguns negócios, conversa com algumas pessoas do varejo, você tem política de devolução em troca? O que é isso? Eu posso ter isso? E aí você se assusta, porque é algo básico da operação varejista que não existe, e que gera perda e gera desperdício. Ou, pode ser que tenha tudo isso, pessoas treinadas, pessoas capacitadas, tem política de compras, mas não tem alguém que controle as compras, que faça um trabalho amostral de, será que essas compras estão adequadas? Será que elas realmente, dentro do período que eu estou analisando, refletem a necessidade do meu negócio? E aí, quando a gente olha a tecnologia, pode ser o quê? Que eu não tenho um sistema de gestão, com uma inteligência de compras, que olhe estoque de segurança, estoque mínimo, demanda, que diga exatamente, ou muito próximo da exatidão, o que nós devemos comprar. E não fazer assim, ver a direção do vento, olhar a conjunção dos planetas e falar, eu vou comprar essa quantidade. Ou olhar, receber uma proposta de desconto, numa negociação de compra e achar que aquilo vale a pena. A gente estava aqui conversando um pouco antes, e uma das coisas que eu falei é que não existe milagre. Não existe como chegar a um produto tão barato num processo de compra para a gente. Alguma coisa tem. Ou esse produto está próximo da validade, ou esse produto veio de algum lugar que não deveria ter vindo. Alguma coisa errada tem. E aí a tecnologia vem para trazer relatórios, trazer alertas e, por último, indicadores. Pode ser que tenha todos esses itens nos processos das empresas, mas falta lá um relatório de compras acima de X% do estoque ideal.
E aí, o que acontece? Quando o dono da empresa, quando o diretor-presidente, quando o diretor de operações vai para uma loja, põe o pé dentro do estoque, olha para cima e fala: de onde veio tanto produto e essa loja não tem capacidade de venda? E aí pega o celular, faz uma ligação, e aí você sabe o que acontece, né? A empresa inteira se movimenta para pegar o produto de uma loja e mandar para outra. O retrabalho de tudo isso acaba saindo até mais caro do que o que está acontecendo. Um relatório de maiores quebras, um relatório dos compradores com maiores quebras operacionais. Alguém já pensou nisso, né? Quem são os compradores que têm o maior índice de quebras operacionais no seu histórico? E aí isso, pessoal, a gente pode fazer para recebimento, a gente pode fazer para armazenamento. É olhar as dimensões do pentágono de perdas à luz de toda a operação. Pode olhar isso em exposição, por exemplo. Será que existem habilidades e competências para a exposição? Tem treinamento adequado? Eu tenho equipamento adequado para fazer a exposição? Eu tenho um checklist que eu faça uma auditoria da exposição na área de vendas para saber se aquela exposição está certa? Para saber se eu estou cumprindo o planograma, que dificilmente é cumprido dentro das lojas. Eu tenho uma tecnologia, e aí eu chamo de tecnologia mesmo, usar fundo falso, uma coisa tão simples, mas que às vezes a gente entra em alguns negócios e não existe. Usar o umidificador, Anderson, é muita tecnologia. Faça a avaliação do retorno sobre investimento. Usar lâmpadas adequadas, um medidor de temperatura, um equipamento que possa te dizer com antecedência se o teu equipamento, a tua ilha de refrigeração está com problema ou não está. Qualquer variação tem impacto no negócio. Qual a lição de casa, se é que eu posso trazer isso para vocês? Vocês já têm lá os checklists na empresa de vocês, isso com toda certeza. O que eu peço? Se vocês acharem que vale a pena esse método na empresa de vocês, acrescentem ao checklist aquelas 5 dimensões do pentágono. Só façam isso, insiram 5 colunas: pessoas, processos, auditoria, tecnologia e indicadores. Insiram essas 5 colunas. E à medida que vocês forem avaliando o processo do checklist, o ponto de risco, façam o seguinte questionamento estratégico, porque uma coisa fácil é dizer: isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Mas se isso está errado, por que está errado? É por conta de pessoas? Aí tem todos aqueles itens e até mais outros. É por conta de processos? É por qualquer outro motivo? Façam um X. Pode ter um mesmo ponto de risco com todos os 5 elementos deficitários. Depois no Excel, ele vai gerar isso aqui. É um gráfico de radar. Depois, se alguém tiver dúvida, eu estou inteira à disposição para dizer como que faz, tudo certinho. Mas é um gráfico super simples. Esse gráfico de radar vai dizer isso aqui. Por exemplo, neste exemplo, pessoas é o elemento estratégico que precisa de atenção. Não quer dizer que eu não vou olhar tecnologia, não quer dizer que eu não vou olhar processos, mas quer dizer que eu vou olhar primeiro pessoas, ou processos, ou auditoria, ou tecnologia, ou indicadores. A partir do momento que nós acoplamos o pentágono de perdas, a gente sai de uma visão checklist operacional e entra numa visão checklist tática e estratégica, porque isso é decisão estratégica. Vou investir em tecnologia. Por quê? Porque nesse checklist que eu realizei, eu tive 16 ocorrências. Ou seja, este ponto é relevante para o meu negócio. Óbvio que depois nós temos que fazer avaliações de ROI, de retorno sobre investimento, temos que fazer outros tipos de avaliações. Mas o mapeamento em si já diz a dimensão pessoas, ou a dimensão processos, ou a dimensão indicadores, requer de forma estratégica do nosso negócio mais atenção. O pentágono de perdas
foi pensado nisso, né, da gente olhar sobre uma outra ótica, né, subindo em cima da mesa, né, e tentando ver o que está acontecendo com as perdas de cima, né, sobre uma outra forma, para dar um outro resultado para o negócio. E assim a gente consegue reduzir perdas, transformar essas perdas em lucros, e muito mais importante, que é inclusive o que, quando eu recebi o convite, o qual eu agradeço, né, a Abras pelo convite, o que mais me chamou a atenção é o quanto é importante o trabalho de todos vocês para que a perda não gere uma consequência do desperdício. Minha mãe fala sempre, e eu falo isso para os meus filhos, comida não é brinquedo. Então nós não podemos brincar com comida, nós não podemos brincar com o que a gente vende. Então a gente tem que comprar certo, a gente tem que ter uma exposição correta, e se o Pentágono de Perdas ajudar vocês a melhorar tudo isso, nós estaremos ajudando o mundo e o lucro das empresas a melhorar. Muito obrigado, tenham um excelente fórum.